E vocês têm que perguntar alguma coisa, se vocês tiverem dúvida e tudo mais, fica à vontade, né? Tá no Facebook também? Então vamos dizer boa noite, né? Porque tem sempre um engraçadinho no Facebook dizendo que não tem ninguém nas lives. Então, a primeira estava cheia. Bom, tu viu? Né? Bom, pessoal, aqui para agora vai ser a abertura. Eu sei que vocês vieram para um curso de emagrecimento, mas eu vou ter que dizer uma coisa para vocês. Não vai ser exatamente como vocês acham. Eu já tenho que pedir desculpa. Esse curso que vocês vão ter hoje aqui é muito além de um curso de emagrecimento. Vocês vão ter acesso a um poder que 1% das pessoas têm, que sabem, porque isso é escondido. E quando eu descobri isso, a minha vida mudou completamente. Principalmente na parte pessoal e emocional. Quando eu entendi como funcionava o método, eu resolvi aplicar para eu emagrecer. Foi assim que eu comecei a ter resultado nessa época aqui. Isso aqui foi no final, aqui essa gravação foi em dia 27 de fevereiro de 2020. Está registrado no meu YouTube esse dia aqui. Se vocês for lá no meu YouTube olhar lá, Homem Cozinhando Real, e ver esse cara falando, vocês dizem, esse cara não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas eu tinha tanta certeza no método e deu certo. Só que a partir desse dia eu comecei a estudar a alimentação, que é o outro processo. Nesse primeiro momento aqui, nesse curso aqui que eu chamo de Fórmula de Vida, o meu objetivo é apresentar um conceito novo para vocês de vida. Porque eu sou completamente diferente do que eu era naquela época. Não por causa da obesidade. Como pessoa, toda a parte financeira, pessoal, equilíbrio. Né? Eu pergunto para as pessoas, quando eu pergunto para os meus alunos assim, o que é a felicidade? Você quer ser mais feliz? Todos falam que sim. Mas quando tu pergunta o que é a felicidade, o que é a felicidade? A felicidade eu acho que não tem forma, né? A felicidade para cada pessoa é um tipo de felicidade. Felicidade para ti pode ser uma coisa, para mim pode ser bem outra. E são momentos. Eu estou com 43 anos e eu vejo que a cada 4, 5 anos tu acaba tendo outras prioridades, né? Nesse primeiro momento aqui do Fórmula de Vida, vocês vão aprender ao equilíbrio. Se identificar aonde vocês estão, perceber o que vocês não querem mais, para ter um ponto de partida. E daí a gente vai chegar e vai ver o que vocês querem. E o Fórmula de Vida é o veículo. Por isso que eu dei o nome Fórmula de Vida. Porque eu peguei o que eu aprendi sobre a ciência emocional e a ciência dos alimentos. Eu aprendi como funciona a chave do nosso cérebro. Como tu faz ele te obedecer. 90%, mais de 90% das pessoas obesas é por causa de um trauma emocional de infância, o meio de criação, enfim, N coisas. E mais de 70% das pessoas obesas têm a autoestima baixa. Elas se vestem mal, se cuidam mal, porque, na verdade, elas querem estar afastadas das pessoas. Eu era assim. Muitas vezes barbudo, cabeludo, usava qualquer tipo de roupa aí, ó. Porque eu queria ficar afastado. Ou se não, tinha os dias que eu era muito extrovertido, muito alegre, porque eu queria... Para ninguém, antes de alguém tirar uma piada de mim, eu mesmo fazia piada de mim. Né? Então, quando eu entendi o mecanismo de mudar o meu psicológico, o que eu quero, tudo mudou. Daí eu só precisei estudar os alimentos. O que comer, quando comer e como comer. Isso é a parte mais fácil. E como eu sou muito pragmático, tá gravando tudo aí, tá tudo certinho? Como eu sou muito pragmático, eu tenho que saber a origem de tudo. Né?
Eu estudei por que a gente tem um efeito sanfona, porque quando a gente emagrece de uma maneira que não é o ideal, tu engorda de novo, engorda mais um pouco. Isso vocês vão aprender aqui. Vocês vão aprender por que quando a gente está estressado, a gente engorda. Vocês vão entender tudo isso aí, vocês vão perceber cada dia da vida de vocês. Ah, eu estou assim hoje, pá, vou fazer tal coisa para... Porque comer é vida, nós precisamos nos alimentar. Só que a grande indústria usa isso para tu ficar preso nela. Me perguntaram, tá, mas qual que é o teu... Quando eu falo que eu sou especialista em emagrecimento, eu tive uma pessoa me perguntou no Facebook, assim, tá, mas qual a tua especialidade? Eu disse, eu fiz, eu estudei e fiz. Eu não conto como alguém deve como alguém emagreceu. Eu emagreci, eu mudei minha saúde, eu não sou mais hipertenso, eu não sou mais pré-diabético, eu não tomo mais nenhum tipo de remédio. Aqui eu tinha que tomar remédio para pressão, tomei por 3 semanas. Porque eu não aceitei tomar remédio à pressão. Mas isso é eu não indico para ninguém fazer isso. Eu paguei o preço, aqui eu decidi. Eu vou tomar remédio da pressão por uns dias para regular a pressão, porque minha pressão estava 23/13, muito alta. Mas eu vou pagar o preço. Se alimentar direito resolve, eu vou pagar o preço e eu vou me arriscar. Né? Então, mas eu não recomendo para ninguém. Eu nunca disse para ninguém parar ou tomar remédio nenhum. Eu nunca falei isso aí. Tudo tu tem que ter um acompanhamento, tem que estar ciente. Uma coisa eu posso dizer com certeza, quando você aprende a se alimentar de uma maneira mais saudável, é muito menos provável que lá na frente, lá no futuro, você vai ser rato de farmácia. Até porque a tua mentalidade é outra. Hoje as pessoas acham bonito dizer que estão com problema no estômago, que tomam 4, 5 remédios. Para e pensa hoje, tem uns mais novos aqui, mas o pessoal aqui da minha geração para cima já se senta para conversar. Eu tomo remédio para tal coisa. Porque, sabe? E é isso que eu quero trabalhar com vocês. É uma maneira diferente, para não ser escravo disso aí. Né? Daqui a pouco... E tudo que eu vou falar para vocês, antes de eu falar algumas coisas para vocês, eu tenho que ir devagar, eu não posso... Eu me empolgo muito. Então eu tenho que falar as coisas devagar, porque vocês têm que estar preparados para ouvir. Porque tem coisas que vocês vão aprender nesse curso, ao decorrer do curso, se eu falar hoje, esse cara tá louco. Mas tudo que eu ensinar para vocês, eu vou mostrar da onde eu aprendi e por a origem. Eu primeiro vou explicar para vocês, olha, tal coisa eu fiz por isso, por isso, por isso. Eu não inventei nada. A única coisa que eu inventei foi o nome e forma de vida. Na verdade, eu aprendi ciência financeira. Através da ciência financeira, eu aprendi a mudar o mecanismo na minha cabeça e daí depois eu fui estudar a ciência dos alimentos, a nossa origem, a nossa alimentação, e daí uma complementou a outra. Primeiro eu virei a chave na minha cabeça, eu vi que dava certo, eu vi que funcionava. Então, ao decorrer desses 3 meses agora, aí que a gente vai se encontrar bem direto, vocês vão ter acesso a um conhecimento que eu tive que cavar fundo e por um acaso caiu. Não sei se foi por acaso, porque eu procurei muito uma salvação, porque eu estava perdido. Nessa época aqui eu tive até crise de pânico. Um dia eu tive que parar meu carro na beira da estrada para chorar, porque eu estava com medo do dia. Problemas em casa, com a família, perdendo cliente. Na verdade, assim, eu estava... Só para ter uma ideia, nessa época aqui, eu passava trabalho para pagar um aluguel de R$ 1.600. Hoje, nas minhas 2 lojas, eu pago quase 10 mil de salário, de aluguel. Isso 3 anos depois. Eu mudei o meu ponto de vista, eu mudei o meu paradigma. Eu aprendi como fazer isso aí. Faço coisa errada? Faço, erro. Mas a diferença é que eu faço. Nessa época eu não fazia, eu tinha medo. Eu tive 20 anos o sonho de ir para Ramiro. Eu precisei chegar ali para abrir minha primeira loja na Ramiro. Hoje eu com a loja e a escola na rua principal de Montenegro.
por causa de objetivo. A diferença é que hoje eu faço, antes eu não fazia. Eu achava bonito os outros fazer, como os outros conseguem, mas agora eu faço. Menos de 5% das pessoas tem procura algum tipo de conhecimento depois que se formou na sua escola. Diferente se é faculdade ou segundo grau. Menos de 5%. E menos de 2% continua estudando a vida inteira. É por isso que 1% da população tem 96% de todo o dinheiro do mundo. E os outros 99% têm que conviver com 4% da renda. É o conhecimento. O que eu vou trazer para vocês é conhecimento. Como eu aprendi, por que eu me alimento com isso? Esse horário. Não foi nada, eu visionário inventei nada. Falei, eu botei um nome bonito, forma de vida. Porque é um conceito diferente que eu procurei para mim, que eu resolvi ter. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora, nos próximos meses. E é isso que vocês vão começar a mostrar para os seus amigos, família. É através do exemplo. Não é impondo nada. Deixa eu ver, o Josié me conhece desde pequeno. Né? Desde que ele é pequeno, né? Então, ele viu, foi vendo a diferença que era. Né? O Alexandre também, a maioria de vocês já me conhece há muitos anos. Então vocês viram como é, como mudou, como é o processo. E é isso que eu quero explicar. E o pessoal do Facebook, agora eu quero começar a entrar no curso. Mas para ter acesso a essa informação, tem que participar aqui no curso, na Escola para Emagrecer. Valeu, galera do Facebook! Os outros vídeos deixa gravando por enquanto. Quantos minutos deu? Tá bom. 12 minutos é fichinho. Eu quero mostrar algo para vocês. Ah, se quiserem água, tem água ali. Água, tá? Ainda não chegamos no café preto. Tá. A maior dificuldade que eu tinha para manter o meu foco é porque sempre tinha uma voz lá dentro falando. O que você estava falando antes da... Amanhã, segunda-feira, amanhã... hoje eu vou dar um apanhado geral do que vocês vão ter, tá? Mas vocês vão aprender a fundo. Se vocês olharem meu logotipo lá fora, ele é isso aqui, ó. Tem um vídeo que explica a origem, porque quando a gente fala de memória, de pensamento, o pensamento não tem imagem, igual a felicidade, não tem imagem, né? O que tu pensa? Um cara lá na década de 40, ele resolveu fazer uma bola grande e um corpinho, dizendo esse aqui é o corpo humano e a cabeça. Né? E o meu logotipo lá fora é assim, da escola. Fiz desse jeito aqui, que tem o formato mais lembrando o infinito. Aqui seria o que a gente pensa, o que a gente decide todo dia. Aqui seria o nosso resultado, o nosso corpo. Todos nós somos movidos por emoção, por sentimento. Até a pessoa mais que diz eu não sou movido por emoção, eu sou realista, não sei o quê. Sempre é a emoção, é sempre. E é isso que vocês vão aprender a dominar aí no fórum. Claro que vocês vão aprender alimentação, é óbvio, mas primeiro a gente aprende o foco. A maioria, 99% das pessoas que trocam de celular, não troca porque precisa. Troca porque viu uma propaganda bacana. Né? Na live da outra semana, a gente brincou muito sobre... Daí o Nicolau, pena que ele não veio hoje na abertura. Nicolau, eu falei do cigarro, quem é que não lembra do Marlboro? Imagina, nós crescemos... O meu sonho era fumar Marlboro, porque tu via um cowboy lá, toda aquela masculinidade, domando aqueles potros lá, naquela paisagem linda.
né? Aqueles americanos lá, aqueles homão bonito, né? Tudo bem arrumado. E no final do dia parava aquela paisagem enorme lá fumando um cigarro. Meu Deus, mas quanta emoção tinha naquela propaganda. Eu chegava assim a ficar louco de vontade de fumar. Isso para a maioria das pessoas. Claro, tem gente que nunca fumou na vida, né? E a indústria descobriu isso, esse material, vocês vão receber um material extra, tá? A indústria descobriu isso na década de 20, que nós somos movidos, a indústria, isso aí já era sabido há muito tempo, isso já era sabido desde o tempo da Bíblia, tá? Mas a indústria descobriu isso na década de 20. Eles tinham um produto para vender que não vendia. Produto muito bom, mas não vendia. Fazia propaganda e o produto não vendia. Que era um produto de, acho que era um perfume para usar dentro de casa. Daí um dia teve um depoimento de uma compradora que ela tinha os cachorrinhos, na época não chamava de, sei lá, nem sei como é que chamava. Cachorrinho, gato dentro de casa, e tinha aquele cheiro dos bichos, e quando ela falou do produto, ela fez uma expressão no rosto natural que gerou emoção, um sentimento. E quem viu e quem escutou naquela época, viu a foto e escutou, eu quero. Eu quero isso para mim. A pessoa não queria o produto. Ela queria a expressão que a mulher. Ela queria, a pessoa sempre quer comprar a experiência. Olha o McDonald's. Todo mundo diz que pode não gostar, mas sempre, 1 ou 2 vezes ou 3 vezes por ano, leva os filhos lá para ter a experiência de comer o McDonald's. Né? É a experiência, a gente quer comprar a experiência. E a indústria sabe muito bem disso aí. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. O que eles descobriram? O que foi descoberto? Isso foi no final do século XIX. Foi descoberto que o nosso cérebro, até os 7 anos, isso aqui é ciência, isso aqui não é nada de teoria. Até os 7 anos o nosso cérebro é aberto. Não tem qual que é a diferença da gente para os animais? A nossa diferença para os bichos é o córtex frontal. Nosso raciocínio, a nossa inteligência está tudo aqui na frente. Porque o resto é tudo praticamente a mesma coisa. O estilo de sobrevivência e tudo mais. Mas é o que muda o ser humano. E a criança, até os 7 anos, a partir dos 6 anos, ela começa a criar o raciocínio. Mas até então, não. Questão de sobrevivência. Com a evolução, percebeu que as crianças que se adaptavam mais rápido quando eram pequenas, tinham chance de ficar adulta. As outras que não se adaptavam ao bando, morriam antes. E com a evolução, cada vez mais crianças que se adaptaram criaram isso aqui, porque evolução é um defeito, na verdade, né? É algo que saiu errado que deu certo. Toda vez que tu tem um animal que em algum momento ele nasceu com aquele defeito, só que por acaso aquele defeito, aquela mutação, um dedo maior ou menor, serviu melhor para o ambiente. Isso é teoria de Darwin. Né? Então aquele bicho, aquele animal tem mais chance de sobreviver. Daí ele deixa os genes e assim vai indo. E é aí que nós aprendemos como a gente se alimenta. E o ser humano foi a mesma coisa, aprendeu-se com a evolução que a criança que não tinha a barreira, simplesmente ela se adaptava ao meio que ela estava, tinha mais chance de ficar adulta. Então, até os 6 anos de idade, 7 anos de idade, ela não tem o bloqueio. Tudo que ela aprende, que é jogado para ela assimila na hora. Ela faz um download na hora. Todos nós, acho que todos nós aqui tivemos filhos, temos filhos ou vamos ter, né? Às vezes a gente tem um filho da gente, tu tá conversando, tu acha que ele tá pequenininho, não ouviu nada. 2, 3 dias depois ele vem e fala daquela... Ele não expressou reação nenhuma, mas uma hora ele te responde. Por quê? Ele captou. E a função dele é captar na hora. Por isso que quando uma criança sofre um abuso, algo assim, ela registra aquilo para sempre. Um exemplo assim. Digamos que uma criança vai trazer algo para ti. Né? Tu chega em casa, tu pede algo
e ela vai trazer algo para ti e ela deixa cair. E em vez de tu saber lidar, só que a gente não foi preparado em lidar com a criança. A gente não foi ensinado. Ninguém ensinou isso pra gente. A gente fez como a gente foi criado. Tá? Provavelmente um pouco melhor. Mas não teve nenhum especialista te dizer, não, cara, ó. Não digo que tem que amenizar, perdoar tudo. Não é isso que eu tô falando. Mas é saber lidar, né? Dizer, isso acontece, tudo bem, não sei o quê, presta mais atenção, coisa e tal. Daí tu vai, ela deixa cair, quebra, não sei o quê, e tu xinga ela. O que tu sem querer tu fez? Tu não fez de propósito. O pai da gente não fez de propósito. Tu cria uma crença limitante naquela criança porque ela não entende que ela foi xingada porque ela fez algo de errado. Ela entende que ela foi xingada porque foi fazer alguma coisa. Então, se isso acontece muito com uma criança, ela pode crescer com sérios bloqueios emocionais. Ela nunca mais vai ser proativa. Ela nunca mais vai fazer nada sem alguém pedir. Porque quando ela foi fazer isso, quando era pequeno, ela foi chamada a atenção. Tá, mas o que isso tem a ver com a alimentação? Tem tudo a ver com a alimentação. O que eu vou ensinar, o que vocês vão aprender primeiro aqui é o processo de como manter o foco na alimentação. Então, até os 6, 7 anos de idade, a gente não tem esse bloqueio, entra tudo aqui no nosso emocional e a gente registra. A partir dos 7 anos de idade, a gente começa a criar o raciocínio, começa a comparar as coisas, começa a ver. Só que daí tem um detalhe, tá? Aqui tu tem... Isso aqui a gente chama de subconsciente e de consciente, a razão e a emoção. Só que o nosso consciente, ele manda 95% de tudo que a gente faz. E a nossa razão fica em 5%. Então, por isso que não adianta tu ter argumentos positivos, pensar positivo, é importante, mas não é suficiente. Todos nós pensamos, eu não quero fazer tal coisa, eu gostaria de fazer tal coisa, mas no fundo tu acaba não fazendo. Por quê? Um exemplo, tá? Hoje vocês estão empolgados aqui, terça-feira, vão aprendendo, né? Mas daqui a pouco, se eu não conseguir trabalhar direitinho com vocês, chega na sexta-feira, vocês vão dizer, deixa, Marcelo, hoje é sexta-feira, hoje é dia de... Vamos dale que dale, né? Então é isso aqui. Por quê? O emocional de vocês está muito forte. Porque a vida toda de vocês ficaram com 95% acostumado com aquilo ali, com esse processo. E vocês têm 5% dizendo para ele, é um mini computador contra um supercomputador. Uma prova que isso aqui funciona, quando você está dirigindo e acontece alguma coisa, tu não pensa, tu só reage, né? Tu te defende no volante, tu vai pensar depois. Isso aqui é sobrevivência, tá? Também, com a evolução, percebeu que acho que é parasimpático, ele tem que agir antes de pensar. Imagina um cara lá no tempo das cavernas, viesse um predador para pegar ele, daí ele ia pensar assim, não, mas ele só vai dar meio pulo, ele não me viu, que nada, o subconsciente corre, te manda, te esconde, né? Depois que tu pensa, isso é sobrevivência, é evolução. Nós evoluímos assim. Isso aqui foi feito para funcionar quando a gente está em estado de estresse emocional. Alguma coisa, um sinistro acontece. A evolução preparou a gente. Nós não temos defeito. Nosso corpo é perfeito. Ele foi feito assim. Só o que acontece? A nossa vida hoje em dia, às vezes, muitas vezes, até pelo ponto de vista da gente, a gente acaba causando ela muito estressante. E tu fica muito estressado, muito preocupado. Então, tu tá sempre com esses 95% ativado. Tu tá sempre no processo de defesa. Que daí quando tu entra no processo de defesa, tu entra no processo tu aumenta teu estresse, que vai subir o teu cortisol, adrenalina. Vem a ansiedade. A ansiedade mexe em todos os hormônios no corpo. Porque tu tá sempre em estado de alerta. Tu tá sempre querendo voar em alguém, muitas vezes. Mas tu tem que te segurar, porque tu é uma pessoa sociável, tu é uma pessoa decente.
Tu não sai por aí degolando ninguém. Mas tu tem vontade, tu tem. Porque hoje a gente está sempre nesse estado emocional muito forte. Só que por defesa, o nosso corpo há milênios, isso aí tudo vocês vão entender depois. Há milênios atrás, quando nós estávamos no estado de estresse, de depressão, o nosso corpo entendia o seguinte: vamos acumular gordura, porque estamos num período de problema, de guerra, de predador. Se a gente pode comer, vamos acumular energia. Por quê? Provavelmente um deles teve o defeito que eu falei no organismo, que quando ele ficou em estado de ansiedade e depressão, acelerou o cortisol, começou a acumular gordura. Poderia ser um defeito naquele momento. Só que esse defeito se viu que esse cara, depois de passar bastante tempo sem comer, é o que sobreviveu, porque ele estava mais gordo. Então, se ele sobreviveu, ele teve filho, passou os filhos. E assim foi a evolução. E foi por isso que quando estamos com estresse, nosso cortisol aumenta, nós acumulamos gordura. É uma defesa do nosso corpo, não é um defeito, é uma defesa. Então, agora vocês começam a entender por que temos que equilibrar o nosso pensamento, as nossas emoções. Porque está tudo interligado. O nosso corpo não sabe que ele não tem que acumular gordura. Ele não percebe, ele não entende. Tu está em estado de estresse. Tu viveu 100 mil anos daquele jeito. Quando tu está com estado de estresse, em época, tu acumula gordura para sobreviver. E daí agora tu simplesmente diz, não, tu pode estar estressado, mas tu não pode acumular gordura. Ele não entende. Ele evoluiu assim. E é por isso que a gente acaba acumulando essa gordura abdominal. É uma defesa do nosso corpo, não é um defeito que a gente tem. Né? Então, com isso, vocês vão assimilando, vão entendendo. Dá uma pausinha, daí uns 2 minutinhos. Daí a gente começa. O de cima também.